Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quarta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Hoje estamos celebrando também Santa Margarida da Escócia e também Santa Gertrudes Virgem. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 19 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, ele já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a estes inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Amados e amadas de Deus, é interessante a introdução para vermos o porquê Jesus conta esta parábola. O Evangelho inicia dizendo, no versículo 11, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Mas se percebermos bem, amados e amadas de Deus, Jesus não trabalha aqui a questão do tempo. Jesus trabalha a questão dos empregados que receberam dinheiro. Todos receberam 100 moedas de prata. E Jesus trabalha como cada um fez render estas moedas. O primeiro fez com que rendessem 10 vezes mais, o segundo 5 vezes mais e o último guardou o dinheiro do seu senhor. Quer dizer, não o fez frutificar. Jesus não responde, amados e amadas de Deus, a questão do tempo. Jesus responde a questão de como os servos devem agir, quer dizer, como os discípulos e discípulas dele devem agir. Quer dizer, devem fazer frutificar os dons que receberam. Quem faz frutificar os dons que receberam, recebe a sua recompensa. Agora, aquele que guardou, aquele que não os fez frutificar, este não teve a sua
recompensa. Ao contrário, ele teve o castigo. E é interessante também que o Evangelho responde à pergunta que Jesus coloca no início, responde no fim. Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei. Mas tinham aqueles também que não queriam que ele fosse rei. Estes foram mortos diante dele. Amados e amadas de Deus, este Evangelho, ele quer nos alertar, ele quer alertar a cada um de nós que vivemos hoje, que esperamos o reino de Deus, que já vivemos do reino de Deus, mas que esperamos o reino de Deus. Este Evangelho nos alerta que é preciso fazermos o reino de Deus frutificar, é preciso colocarmos a palavra de Deus em prática na nossa vida, é preciso, através das pequenas e grandes coisas da nossa vida, irmos fazendo com que a palavra de Deus frutifique, quer dizer, irmos colocando em movimento o reino de Deus. E é claro, sabemos que o Senhor voltará um dia. É preciso, amados e amadas de Deus, estarmos esperando. Ele voltará quando menos esperarmos. Peçamos a graça nesse dia, então, de vivermos o dia a dia, buscando colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida, buscando verdadeiramente sermos fiéis a Jesus Cristo, ao seu Evangelho, buscando verdadeiramente irmos construindo o reino de Deus no hoje da história. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.